primeiros pontos que eu tenho nesse módulo é para vocês criarem uma identidade visual consistente. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês podem fazer um mood board. Esses exemplos que eu trouxe para vocês, até da Kátia Kovalenko, que ela tem um curso muito legal que vocês podem acessar por esse QR Code, que aborda bastante a criação dessa identidade visual, desse mood board de vocês. O que eu aconselho? Que no primeiro slide tenha uma ideia geral das cores que vão ter a apresentação de vocês, como que vai ser o estilo daquela apresentação. Aqui, por exemplo, é uma apresentação com tons mais de violeta, de roxo, branco. O que vocês podem usar nesse mood board? Pegar várias referências que vocês têm e veem aquelas que podem ser utilizadas nos slides de vocês. Se vão ter mais curvas, mais elementos arredondados, mais elementos quadrados, retangulares, enfim. Aqui tem um outro estilo de mood board também criado, que notem que tem cores mais voltadas para o laranja, para o verde, tem alguns elementos com comida. Isso aqui é uma proposta, por exemplo, de uma identidade visual para um Instagram de alguém que trabalha com comida, por exemplo. Aqui é uma outra proposta também com comida, mas notem como tem tons mais esverdeados, mais brancos, é um design mais minimalista, tem cores brilhantes, tem fontes mais em negrito, ele passa como se fosse um sentimento mais de juventude e a principal cor é o verde nesse caso. E aqui tem um outro exemplo, utilizando aqui mais o rosa e o vermelho, também com fontes mais em negrito, algumas são serifadas, outras não, depois a gente vai ver o que é serifo, o que não é, tentando dar uma ideia de força, de independência. Notem que cada um acaba transmitindo uma mensagem diferente. Eu não sou designer e com certeza um designer entende muito melhor e é muito mais apropriado para falar desse conteúdo do que alguém que não é designer, mas a ideia aqui, como eu falei no primeiro módulo, é que vocês façam apresentações e não só slides bonitos. Os slides eles vão complementar a apresentação de vocês. Então é para vocês terem uma noção. Se quiserem algo muito mais apurado, até aconselho a assistirem o curso da Kátia, que é muito bom. Tem vários outros disponíveis na internet, de designers mesmo, que vão estar criando essa identidade visual. Para simplificar, o que eu aconselho no mood board de vocês? No primeiro slide, vocês colocarem o que seria uma identidade visual de vocês, as fontes que vocês vão estar utilizando, as cores que vocês vão estar utilizando, os elementos gráficos, se vão ter quadrados, se vão ter retângulos, se vai ser mais circular, enfim. Vocês podem também, que nem aqueles exemplos da Kátia, pegar imagens da internet que vocês gostem. Obviamente, depois eu vou mostrar para vocês como combinar essas imagens, como selecionar as imagens que vocês gostam mais, como selecionar essas cores. Criem uma identidade visual no primeiro slide e tentem manter ela ao longo de toda a apresentação de vocês. Só isso já vai dar uma certa coerência para os slides de vocês, que vai ser melhor do que ter uma apresentação Frankenstein, que a gente chama, que pega um slide de um slide de outro. Procurem sempre manter o estilo dos elementos, das cores que vão ser utilizadas. Nesse módulo eu vou ensinar vocês a pegar influências, coletar influências e montar essa identidade visual de vocês da maneira mais adequada possível, transmitindo a mensagem que vocês querem passar com ela. Notem aqui como tem uma apresentação que manteve um estilo com elementos mais azulados, roxos, enfim. Aqui tem outra que eu já tinha mostrado no primeiro módulo de vocês, essa daqui foi do meu TCC inclusive. Tem outro estilo, outras cores, outra identidade. Se eu pegasse um slide desse e juntasse com o slide da outra, não ia ter nada a ver um com o outro. Ia ser aquilo que a gente chama de apresentação Frankenstein, que fica um slide de um slide de outro. Por isso que é importante ter esse primeiro slide, que vocês coletem os elementos e sigam aquilo que foi definido por esses elementos ao longo da apresentação de vocês, mantendo o estilo e uma coerência nos slides. Aqui eu tenho um teste que eu trouxe para vocês, um teste rápido, que a gente tem 6 imagens, quais delas combinariam para uma apresentação? Notem que a gente tem imagens do mesmo elemento, no 1 e no 4 é uma bola, no 2 e no 5 é um alvo, no 3 e no 6 é a imagem de um animal, de um porco. Quais delas que poderiam combinar com uma apresentação? Provavelmente a 1, a 5 e a 3 e a 4, a 2 e a 6. Tem o fundo branco, a 4 e a 6 são elementos em 3D, em terceira dimensão, o 2 é mais desenhado, até a 4 e a 6 combinariam mais ainda. A 1 e a 5, notem como tem o céu, tem o gramado esverdeado, a 3 também tem tons mais de azul e verde, enfim. É importante que vocês tenham uma noção disso para ter uma coerência na apresentação e manter o estilo ao longo dela. Quando escolherem as imagens, quando escolherem os elementos, escolham elementos que combinem entre si e que sigam aquela identidade visual que vocês estabeleceram inicialmente.